Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Neste mês de maio, o mês do lar, nós procuramos trazer palavras de instrução, de edificação à igreja, relacionados ao tema da família. E hoje nós faremos isso tomando por base esta porção das Escrituras Sagradas. Há um mito, e que às vezes nós evangélicos somos responsáveis por essa fake news. É o mito da família perfeita. O mito da família perfeita. E parece-nos interessante vender a ideia de que o lar cristão é um lar perfeito, sem problemas, sem dificuldades, onde as mulheres não têm aqueles dias de mau humor, onde os maridos estão sempre felizes e os filhos estão sempre no colinho do papai e da mamãe, numa eterna felicidade. Esta mentira, ela é prejudicial. Aliás, toda mentira é prejudicial. Ela é prejudicial porque nós nos sentimos inferiorizados. Quando olhamos para a nossa casa e vemos que o nosso lar não está à altura daquele ideal que é pregado nas igrejas. Também é mentira porque as pessoas acham que nós, porque somos crentes, temos o dever de sermos perfeitos e que a casa do crente seja muito perfeita. E até nós injustamente somos cobrados porque não alcançamos aquele ideal vendido nos programas de televisão. Mas também é prejudicial porque fere uma importante doutrina bíblica a respeito do que é o homem, o que é o ser humano aos olhos de Deus. E aos olhos de Deus, nós somos pecadores. Somos pecadores, vivemos, nos movemos e existimos porque o Deus da graça permanece sobre nós. Então, há diferença sim entre o lar cristão e o lar não cristão. Qual é a diferença? A diferença é que o lar do crente, da mulher, do homem crente, da família cristã, este é um lar sustentado e amparado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus em todas as necessidades. Este lar tem como fundamento, não as ordens sociais, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Segundo Mateus capítulo 7, o fundamento do nosso lar. Vejam que o próprio texto de Mateus, no final do Sermão da Montanha, quando fala a respeito da casa edificada sobre a rocha, ele diz o seguinte, que tanto a casa que está fundamentada em Jesus Cristo, como a casa que está construída sobre a areia, elas sofrem o mesmo tipo de intempéries. Nas duas casas cai a tempestade, sobre ambas sopram os ventos, as tempestades. Há uma diferença, porém. A diferença é que o lar cristão sofre todas as investidas, às vezes do inimigo, às vezes nossas mesmos, mas ele prevalece. Prevalece porque está alicerçado sobre a rocha. O texto que lemos está dentro de um contexto maior, que são 3 parábolas contadas por Jesus Cristo. Nessas 3 parábolas, há uma lição primeira e importante, fundamental, que é o amor de Deus que vai em busca daquele que se perdeu. Então, a parábola primeiro aqui no capítulo 15, a ovelha perdida de um pastor que possui 100 ovelhas, uma delas se perde, e ele vai em busca da ovelha que se perdeu. A segunda parábola, a parábola da dracma ou da moeda perdida, é a história de uma mulher que tem 10 moedinhas e ela se dá conta de que uma se havia perdido, uma de suas moedinhas. Então, aí, nesse texto que lemos, há toda a dramatização de como faz esta mulher para reencontrar a moeda perdida. E a terceira parábola desse capítulo 15, é talvez a mais conhecida de todos, é a do filho pródigo, o filho que se ausenta da casa, gasta de forma pródiga todos os bens e fica sem nada, fica na miséria, fica comendo a comida que os porcos comiam, até que um momento ele toma uma decisão, né? Voltar para a casa do pai. Esse texto foi lido na nossa liturgia, eu acho, no momento de confissão,
o momento em que o filho se dá conta de tudo aquilo que havia perdido e o retorno do filho à casa paterna. E qual é a surpresa do filho? A surpresa do filho é que o pai o espera de braços abertos. Ele esperava um pai julgador, esperava um pai carrancudo, esperava receber toda a repreensão, inclusive estava disposto a viver de uma forma inferior. Trata-me como um dos diaristas da sua fazenda. Mas ele encontra um pai que o abraça, que o acolhe, que o ama e que restaura toda a condição de filho de um pai amoroso. Porém, nesse texto, nós podemos também, e a Bíblia nos dá essa autorização, de fazer uma leitura que a homilética chama de alegórica desse texto, colocando esta porção da Bíblia ao lado do nosso lar e olharmos para a vida da nossa família sob a ótica da casa onde havia uma mulher que tinha 2 moedas e que perde 1 moeda. Eu queria convidá-lo, primeiramente, a pensar nessa situação, que a mulher é você, a mulher sou eu, nós somos esta mulher. Para aplicação nossa, a casa é o nosso lar, é a nossa família, é o nosso meio ambiente, onde nós vivemos, onde nos relacionamos com os nossos entes queridos. E quais seriam então as moedas? São as bênçãos que Deus tem concedido à nossa casa. Aqui, no caso das moedas, eram 10 moedas. No caso das ovelhas, eram 100 ovelhas. No caso dos filhos, eram 2 filhos. Então, esta parábola pode também nos ajudar a perceber que Deus tem dado graça de forma abundante sobre a nossa casa. São as nossas moedas, são as coisas de valor que Deus tem graciosamente nos dado, mas, como na história desta mulher, alguns desses valores se perdem. Algumas das moedas, algumas das coisas preciosas que temos no nosso lar, às vezes, pelo passar dos anos, pela rotina, pela falta de sabedoria, pelo nosso mau gênio, estas coisas vão se perdendo dentro do nosso lar, até que chega um tempo em que esta mulher, ela reconhece, ela olha para as moedas e diz: perdi 1. Somos nós que, olhando para o nosso lar, podemos também, usando a orientação do Espírito Santo, constatarmos que há coisas importantes que foram perdidas no nosso relacionamento familiar, seja esposo com esposa, esposa com esposo, seja no relacionamento com os filhos, seja no relacionamento entre irmãos. A verdade é que nós muitas vezes temos perdido coisas preciosas na nossa casa. E aí nós olhamos para o passado de forma saudosa e pensamos assim: naquela época que o meu marido me trazia flores. Hoje em dia, se o marido levar flor para casa e para a esposa, é capaz de ele apanhar. Falar assim: o que você fez de errado? Não é? Porque nós perdemos estas coisas. Talvez perdemos no nosso dia a dia o respeito no trato um com o outro. Antes, no começo do relacionamento, do namoro, do noivado, dos primeiros dias de casamento, sempre o trato era respeitoso, sempre as palavras eram palavras de amor, eram palavras de carinho. Antigamente chamavam de meu bem, de meu amor, minha querida. Mas com o passar do tempo, esse meu bem foi dando lugar a outros nomes, e às vezes se perde o respeito de um para com o outro no lar. Às vezes o respeito perdemos por parte dos nossos filhos. E alguém pode dizer assim: meu filho não me respeita mais. E vejam que muitas vezes nós somos culpados pela falta de respeito que os nossos filhos têm para conosco ou para com o nosso cônjuge. A mulher que diz do marido: pode deixar, eu aqui decido, teu pai não sabe nada. Eu escuto isso direto, aliás. Pode deixar, deixa que eu resolvo isso com seu pai. Falta de respeito quando o filho diz assim: mãe, o pai não está querendo deixar eu fazer tal coisa. A mãe diz: teu pai não manda nada, quem manda sou eu, pode ir que eu te garanto, né? Parece a mãe de Jacó, passa a mão na cabecinha do filho e o leva a cometer uma falta de respeito e uma mentira contra o seu próprio pai. Falta de respeito. Às vezes os maridos ensinam aos próprios filhos como devem tratar a sua mãe.
Os filhos aprendem a respeitar ou a desrespeitar pai e mãe, olhando o exemplo que tem dentro de casa. Nós, às vezes, somos os professores da falta de respeito nos nossos filhos. O projeto de Deus para a vida familiar é uma família harmoniosa. Esse é o projeto de Deus. Desde o Éden até hoje, o projeto de Deus é que os nossos lares sejam abençoados, onde os maridos, conforme Colossenses e Efésios, amem as suas esposas, como maridos que não tratam as suas esposas com amargura, filhos que em tudo obedecem os pais, porque sabem que isso é grato diante do Senhor, pais que não irritam os filhos de propósito, que não fazem de propósito com que seus filhos sejam a eles rebeldes e que não causem assim desânimo e frustração na vida familiar. Uma outra coisa que se perde com facilidade dentro do lar, com o passar do tempo, é o trato carinhoso. O trato carinhoso. Quando eu era jovem, há muitos e muitos anos atrás, havia aquele costume de cavalheiro, de abrir a porta para que a moça, a companheira, a namorada entrasse. O jovenzinho, cavalheiro, ia lá, abria a porta, a pessoa entrava, depois dava a volta. Quando passa o tempo, às vezes, esse ex-cavalheiro vai embora e esquece a esposa, esquece a namorada, esquece a noiva, e fala, opa, esqueci em casa. Às vezes, antes tratava como meu amor, agora trata com palavras sem amor, sem carinho, sem vida, com palavras vazias. Há tantas formas de demonstrar carinho, cada qual tem a sua maneira de demonstrar carinho. Cada um de nós tem a sua maneira tanto de demonstrar, como também a maneira de receber. Cabe a nós procurarmos entender a linguagem que estamos falando dentro do nosso lar e perceber que aquilo que o esposo está fazendo, para ele é uma grande tentativa de alegrar, de trazer carinho ao coração da esposa. Mas cabe também ao cônjuge descobrir qual é a linguagem que aquela pessoa vai receber uma palavra de carinho. Troca de elogios, agradecimento, palavras de afirmação, presentes, são maneiras em que nós preservamos este fator tão importante na vida do lar, que é o trato carinhoso. E uma última coisa que eu gostaria de destacar aqui, que às vezes se perde, como aquela mulher que perdeu a moedinha, é que nós perdemos a vivência da espiritualidade dentro da nossa casa. Nós nos afastamos de Deus, no nosso lar nós nos afastamos mais ainda, e as pessoas que olham para nós dentro de casa perguntam, será que meu marido é realmente crente? Ou às vezes então, a esposa quer mudar com todos os móveis da casa dentro da igreja, porque dentro da igreja sim, o marido é um homem exemplar. Então a perda da espiritualidade no lar, a perda do trato com os filhos, da oração, da leitura da palavra, do culto doméstico. Um dos grandes inimigos da espiritualidade no lar é o mau uso das redes sociais. Por exemplo, quanto tempo nós gastamos colando o dedinho na tela do nosso celular para ver o Facebook? Quanto tempo nós gastamos assistindo séries de Netflix, por exemplo? E como o nosso tempo seria muito melhor aproveitado se nós substituíssemos isso, como, por exemplo, um jantar em família, um programa em família, um passeio ou algo assim. Esse texto nos ensina que esta mulher perdeu uma coisa de valor, perdeu uma moeda. Mas esse texto também nos ensina o que fez ela para resgatar o que se havia perdido. Que atitudes esta senhora tomou e que pode também nos ajudar a reencontrarmos as coisas perdidas dentro da nossa casa, porque a moeda se perdeu dentro de casa. E quando nós perdemos dentro de casa, fica mais fácil de procurar. Tudo quando a gente perde, não sabe aonde, mas ela havia perdido dentro de casa. Então a primeira coisa que esta mulher faz, versículo 8, primeiramente, a primeira decisão que ela toma é acender a candeia. A primeira coisa, a primeira decisão, vou acender a luz, porque no escuro não se encontra nada. E a palavra de Deus é clara, que quem é a luz do mundo? Quem disse, eu sou a luz do mundo? Quem é que disse, vocês são a luz do mundo?
Quem é que pode abrir os nossos olhos, iluminar o nosso coração, iluminar a nossa casa, para que nós possamos ver o que perdemos e onde perdemos? Às vezes nós nem sabemos do que perdemos. Por isso precisamos da iluminação do Espírito Santo de Deus, porque às vezes achamos que está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e de repente nos damos conta de que não é mais um lar que temos, é apenas um conjunto de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto. Então a primeira coisa que esta mulher faz é acender a candeia. Acender a candeia significa cada um de nós perguntarmos: Senhor, mostra-me, ilumina a minha vida, ilumina a minha casa, para que eu possa descobrir o que perdi e onde perdi. A luz não traz a moeda na mão da mulher, mas a luz mostra aonde está essa moeda e como deve proceder ela para encontrá-la. A segunda atitude desta mulher, ainda no versículo 8, ela diz: varre a casa, varre a casa. Quantas vezes você varre a sua casa por semana? Você vai dizer: eu não varro nenhuma, quem varre é minha funcionária. Mas a pergunta é: quantas vezes por semana a sua casa é varrida? Você já percebeu que você limpa a casa pela manhã e à tarde ela está bagunçada de novo? Ainda mais se tiver filho adolescente na sua casa. Parece que essa idade assim é especialista em desorganizar as coisas. Ora, se no nosso lar você arruma a casa, você dobra a roupa, guarda-roupa, amanhã está tudo desarrumado de novo e você tem que fazer tudo outra vez, organizar tudo, limpar tudo. Tem vezes que nós fazemos aquela limpeza que é a limpeza católica. A limpeza católica é aquela que a gente limpa só onde o padre passa. É aquela limpadinha, onde a gente limpa só o corredor, mas não olhamos o que está debaixo da cama, o que está debaixo dos móveis. Às vezes, se você for limpar o seu sofá e for levantar as almofadas, você vai encontrar coisas de séculos passados. Nossa, eu tinha perdido isso, está aqui. Olha esse biscoito que a gente comprou no Natal do ano passado, tem um pedacinho aqui ainda, porque estão escondidos, assim como as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados se colocam de forma escondida e a gente prefere que estejam assim, porque não incomoda, porque não nos envergonha. Varrer a casa significa fazer uma faxina geral na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. O salmista pede no Salmo 139, sonda, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos dê um chacoalhão e diga: você está errado. Lembram-se de Davi? Davi havia pecado, mas achava que estava tudo bem. Até que veio o profeta Natan, e disse: olha, imagina você que aconteça isso. E Davi fala: o cara tinha que morrer. O profeta diz: você é este homem. Muitas vezes, querido, a faxina tem que começar em nós, no nosso coração, na nossa mente, e pedir que o Espírito Santo faça uma varredura completa. Quem mexe com o computador sabe que de vez em quando você tem que fazer uma limpeza no seu computador. Não sei como é que se chama isso, não é? Mas há vários programas que passam uma varredura total no nosso computador, e aí nós vemos quais são os vírus que estão infectando o nosso computador. O salmista no Salmo 139 também diz assim, que Deus esquadrinha o nosso pensamento. O que quer dizer isso? É que Ele departamentaliza todo o nosso pensamento em pequenos quadradinhos e examina cada um deles. Às vezes nós achamos que está tudo bem, porque nós só estamos olhando para os quadrinhos visíveis da nossa vida, mas há cantos escondidos, há lugares obscuros, onde nós escondemos os mais terríveis animais que nós criamos. São feras que criamos como animais de estimação, mas que podem nos ferir e nos devorar. Fazer uma faxina na casa, fazer uma limpeza na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual e na nossa vida familiar. Em terceiro e último lugar, o que faz esta mulher? Versículo 8. Ela procura diligentemente até encontrá-la, porque ela sabia que ali havia uma moeda que se perdeu. Então ela não procura um pouquinho, não procura falar: já procurei. Vocês já viram o filho procurando as coisas? Filho procurando as coisas é assim: mãe, não achei.
Daí a mãe vai lá e fala, está aqui, ó, na sua frente. Então, esta mulher sabia que estava, e ela procurou com diligência, com a candeia na mão, com a vassoura, varrendo, procurando, porque ela sabia que estava lá, não se acomodou com um status quo, não se acomodou a uma situação vivida, como muitas vezes nós nos acomodamos. Normal. Filho que não quer falar com o pai, hoje em dia isso é normal. Filho que entra em casa só para comer, trocar de roupa e ir embora, isso é normal, e nós vamos nos acomodando com situações que não fazem parte do que Deus tem projetado, planejado para o nosso lar. Esta diligência, este cuidado, este zelo desta mulher levou-a a um resultado exitoso. Ela encontrou. E como termina esta parábola? Termina em festa, termina em alegria. E ela fala aqui, né, esta parábola nos traz dois tipos de alegria. Primeiro, a alegria vivida e experimentada pela mulher e suas amigas. Ela queria que as suas amigas soubessem que ela perdeu uma moedinha, que para ela tinha importância, e que elas deveriam vir e celebrar com ela. Ela chama as vizinhas e faz uma festa de alegria. As vizinhas notaram a alegria, os vizinhos notaram a alegria, e as pessoas souberam que aquela mulher tinha perdido algo, que foi restaurado. Mas também, nesta parábola, fala de um outro tipo de alegria. É a alegria que existe no céu, nesse texto, por um pecador que se arrepende, mas Deus também se alegra quando os nossos lares são colocados aos seus pés, quando a nossa família é depositada aos pés de Cristo, quando nós reconhecemos o que somos, como temos nos portado, e pedimos a Deus, Senhor, tem misericórdia e cuida da minha vida e cuida da minha casa. A minha oração é que nós possamos nos parecer um pouco com essa mulher. Esta mulher que não tinha muito, mas o que tinha lhe era precioso demais. Coisas que para muitos pudesse ser apenas uma moedinha sem valor, mas para aquela mulher era importante, e ela fez tudo o que podia para reencontrá-la. Eu queria terminar dizendo o seguinte, que há uma grande diferença entre voltar para casa e voltar para um lar. Há muitas pessoas que têm uma casa para onde regressar ao final do trabalho, mas esta casa não abriga um lar. Por isso que muitos não querem ir logo para casa, preferem ficar longe da casa, porque não tem um lar, não tem uma vida familiar estruturada, não tem uma casa onde Deus é o Senhor que derrama toda a sorte de bênção. Mas os crentes, eles não moram em casas, eles habitam lares, e são lares resgatados por Deus, lares tratados e curados por Deus, lares restaurados por Deus. Continuamos ainda pecando e errando, é verdade, mas Deus permanece o tempo todo ao nosso lado, fazendo com que a faxina diária seja realizada sempre, e Ele, através do seu Santo Espírito, lava, purifica e restaura. Feche os seus olhos, vamos orar por alguns instantes.